No episódio de hoje, vamos falar sobre as boas notícias no combate à pandemia. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, dos Estados Unidos, confirma que cerca de 45% da população adulta do país já foi completamente vacinada e 59% já receberam pelo menos a primeira dose. Os resultados da vacinação já aparecem. O número de mortes por Covid-19 nos Estados Unidos atingiu o menor nível dos últimos 10 meses. A média de mortes está aproximadamente em 600 pessoas por dia e em janeiro era de 3.500 pessoas. Os americanos que receberam a segunda dose há mais de 2 semanas foram liberados para não usar a máscara, com exceção se forem em hospitais ou usarem transportes coletivos. Em relação ao número de infecções, 38 mil novos casos foram registrados diariamente. Esse valor é o menor desde setembro de 2020. Apesar de ainda elevado, é o número baixo em comparação ao recorde do país, que chegava a 250 mil infecções diárias, e esses números representam uma queda de 85%. Na Inglaterra, 53% dos habitantes tomaram a primeira dose e 27% a segunda dose. Lá, o número de mortes por Covid teve drástica redução, menos de 15 pessoas por dia. No Brasil, atingimos nesta quinta-feira, 13 de maio, a menor média móvel de mortes dos últimos 7 dias, abaixo da marca de 2.000 óbitos. Há uma tendência de queda e uma redução de 24% em relação a 14 dias atrás. Mas o Brasil ainda tem uma média altíssima, de 1.917 mortes por dia. Ainda nesta quinta-feira, nenhum estado do Brasil está com alta na média de mortes. 5 estados estão em estabilidade e 21 estados e o Distrito Federal estão em queda. Este é o maior número de queda nos estados desde o começo da pandemia. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou nesta quinta-feira, 13 de maio, os testes da fase 3 em humanos para a vacina Covaxin, que será uma nova opção contra a Covid-19, e aprovou um coquetel de anticorpos para o tratamento de pacientes de Covid. Apesar dessas boas notícias, o Brasil atingiu 426 mil mortos e a vacinação está desacelerando por falta de doses. Em São Paulo, o número de mortes de idosos por Covid-19 despencou em mais de 90% em abril comparado ao mês de março. Essa tendência de queda se mantém em maio. O número de vacinados no Brasil é de 17,82% com a primeira dose e 8,88% com a segunda dose. No dia 28 de abril, o Instituto Butantan começou a produzir a vacina nacional Butanvac e até junho deste ano, 18 milhões de doses do imunizante devem estar disponíveis. O Butantan aguarda da Anvisa autorização para testar a Butanvac em seres humanos, que é a fase 3, e em seguida pedir o registro para poder aplicar as vacinas nos brasileiros. O IFA da vacina Butanvac é 100% nacional. A Fiocruz pretende produzir vacinas sem depender do IFA importado a partir de outubro e já obteve certificação de boas práticas pela Anvisa. A produção com IFA nacional é o resultado de um acordo de transferência de tecnologia entre a Fiocruz e o consórcio da Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca. A vacinação e as medidas de restrições funcionam. A ciência, mais uma vez, mostra a sua razão. E com o avanço da vacinação, reduziremos os números. Se você tem a oportunidade de vacinar, vacine. E se você já tomou a primeira dose e já passou da data, assim que puder, tome a segunda dose. Dessa forma, vamos vencer a pandemia. Jorge Roriz para o programa Excelsior Saúde.